um pequeno pré-amplificador de toca-disco. Lembra do Newton Sebraga, famoso Newton Sebraga, que trabalhava nas revistas Saber Eletrônica, Eletrônica Total, acho que Mecatrônica Atual também, né? Ele tem um site, ele tem um canal, aliás, na internet, com YouTube, com um site, e ele tem cursos, tem muitos circuitos, muita coisa interessante. Recomendo olhar, vou deixar o link na descrição do vídeo aqui, inclusive, para você visitar ele. Para você que é muito jovem aí, é nascido depois dos anos 2000, já deve ter ouvido falar nele, se você é do ramo da eletrônica, mas não teve a oportunidade que nós, com um pouquinho mais de idade, nós que temos algumas décadas a mais de vida, a oportunidade aí de viver os bons tempos das revistas de eletrônica que a gente comprava na banca de jornal. Dá para lembrar algumas, né? Dá para lembrar do Beda Marques, professor Beda Marques, o Apollon Fanzeres e alguns títulos, né? Além desses dois que eu falei, também tinha a revista Electron, tinha a revista APE, Aprendendo e Praticando Eletrônica, Eletrônica Atual, uma revista que eu gostava muito, que também não existe mais, a revista Antena. Eram coisas assim muito interessantes, dos bons tempos das descobertas da eletrônica e da turma que gostava de rádio amador. Eu sempre tive um olhar assim carinhoso para o radioamadorismo, mas de verdade nunca tive a oportunidade de experimentar esse hobby. Eu tive a oportunidade de ver aparelhos, eu cheguei a falar no aparelho, mas assim, nunca tive um. Quem sabe um dia, né? Não tenho experiência para poder falar de antena, essas coisas que o pessoal sabia, comprimento de cabo de antena, medidores, enfim, fazia muita coisa legal. Até hoje, né? Inclusive nós já conversamos há um bom tempo atrás com radioamadores, aí, pelo menos 2 já batemos papo aí nas nossas conversas aí quando dá. E nessa pegada de circuitos pequenos e simples, eu precisei fazer um pequeno pré-amplificador para uma cápsula de toca-disco. Essa foto aí que você está vendo. E, inclusive, essa cápsula eu não consigo assim maiores informações dela. Ela é antiga, ela tem apenas alguns códigos aqui, mas assim, nada que explique muito. O que eu sei dizer, ela é boa, está com as 2 agulhas muito boas e tem uma qualidade de som muito interessante. É mono, né? Só tem um par aqui de cabinhos, não tem o que é comum, né? Nas cápsulas maiores tem 3 ou 4 pontas, né? Para o estéreo. E eu precisei fazer uma pequena adaptação para uma vitrola, uma adaptação muito pequena, dado as limitações do equipamento, né? O transformador já não cabia muito mais potência em cima dele, não tinha espaço para pôr mais válvulas, e eu precisava de uma solução assim, muito discreta, que daria para colocar embaixo do aparelho. Assim como algumas pessoas pedem para colocar Bluetooth no rádio, a gente compra uma placa bem pequenininha e deixa muito escondida para não tirar nada da originalidade, nada da estética do aparelho. Então eu bolei esse circuito muito pequeno, que no caso aqui é mono, mas você pode fazer ele estéreo aproveitando, já que eu usei o LM358, que é um amplificador operacional muito fácil de achar. Tem melhores que ele, tem piores que ele em questão de qualidade aí de resposta de áudio, mas na opção fácil de encontrar e pelo fato dele ser duplo,
dá para fazer estéreo. Eu não fiz estéreo nesse caso, mas você pode fazer estéreo se precisar. E ele acaba dando uma elevada no sinal, funciona como um pré-amplificador e até um pequeno ajuste para a correção da curva RIA. Se você ficou em dúvida, o que é curva RIA? RIA é uma norma, né? RIAA, que determina os padrões de equalização de gravação e de reprodução dos discos. Outras coisas também, mas aqui nós estamos falando do disco. E, assim, falando muito simplificadamente, até porque eu já tenho vídeo bem antigo sobre isso daí. A gravação, você sabe que o disco é uma gravação analógica, quer dizer, a onda sonora é literalmente desenhada no disco. E aí a agulha passa em cima desse sulco e vibra exatamente na onda sonora. E portanto, transforma a movimentação mecânica da agulha na frequência. E literalmente é a frequência desenhada em sulcos, gravada em sulco no disco. Só que o grave, ele tem uma amplitude muito grande. O grave fica muito grande no desenho. E o agudo fica muito pequeno. O que dificulta o processo de gravação e a música ocupa muito espaço no disco. Você já viu um disco? Já viu a música lá? Você vê que é uma faixa. Aquela faixa teria que ser muito grande. Isso prejudica as vendas, né? Você diminui a quantidade de músicas possíveis numa bolacha lá num disco. Para isso, a indústria americana desenvolveu um sistema de equalização onde amortece o grave e valoriza o agudo. Amortece o grave para ele não ocupar tanto espaço no disco e valoriza o agudo para que ele tenha uma relevância, para que ele apareça, para que não tenha dificuldade depois na reprodução, senão o agudo é muito pequeno, ele acabaria sumindo, de certa forma sumindo no disco. Então, o processo de equalização no disco usa a curva RIA, onde amortece o grave e valoriza o agudo. Ela não é bem reta assim, tem uma curvinha aqui, uma curvinha ali. No médio a coisa é equalizada quase em 50%, né? Quase padrão, né? Sem amortecer, sem valorizar nada. Mas é mais ou menos isso a curva RIA na gravação. Depois, na reprodução, essa curva RIA tem que ser aplicada ao contrário. É mais ou menos isso a curva RIA. Onde tem que valorizar novamente o grave e amortecer o agudo para que retorne ao original da música. Depois a pessoa tem um controle de grave, médio, agudo para que leve ao seu gosto pessoal. Mas a música tem que ser trazida à sua originalidade. Existem vários processos, assim, filtros um pouco mais complexos, mas a minha ideia era fazer o mais simples possível. Então, o jeito mais simples que eu encontrei aqui foi colocar apenas um capacitor como realimentação desse filtro, onde, veja bem, você tem que entender como funciona um amplificador não inversor, um amplificador operacional não inversor. No caso, a realimentação. Quando a música quando estamos mais no grave, no tom mais grave, frequências baixas, esse capacitor não tem ação, porque reatância capacitiva, quanto mais agudo, quanto mais alta a frequência, mais o capacitor conduz. Então, quando eu estou no grave, frequência baixa, o capacitor não conduz. E toda a realimentação acontece pelo resistor. Então eu tenho um ganho do amplificador que é determinado exclusivamente pelo resistor. Quando a música tem os seus tons mais agudos, frequência mais alta, o capacitor começa a conduzir. E aí os tons mais agudos passam também pelo capacitor. E isso faz com que a realimentação negativa aconteça mais nas frequências altas e menos nas frequências baixas.
Quanto mais alta a frequência, maior a realimentação. O amplificador não inversor tem o seu ganho determinado por 1 mais RF sobre RI. No caso, o RF será esse e esse aqui é o RI. Na verdade, o conjunto aqui é resistor e potenciômetro. Daqui a pouco a gente fala dele. Então, RI é isso aqui. Nas frequências baixas, eu só tenho RF e RI. Só isso determina o ganho. Então, o ganho no grave é só isso. Mas no agudo, o ganho, como entra um capacitor em paralelo com o RF, o ganho vai ser determinado por 1 mais RF em paralelo com a reatância capacitiva, isso dividido por RI. Como consequência, quando eu tenho duas coisas em paralelo, a resistência cai. Então, a parte de cima, digamos, a parte de cima do ganho, se nós colocarmos em matemática aqui, vai dar 1 mais RF sobre RI. Quando a parte de cima diminui, o resultado final é menor. Como o capacitor está em paralelo com o RF, isso aqui diminui e o ganho diminui. Consequentemente, esse é um amplificador que tem um filtro ativo. Para as frequências mais baixas, o ganho é maior. Para as frequências mais altas, o ganho vai caindo. Conforme a frequência sobe, o ganho vai diminuindo. E com isso, nós temos, de certa forma, com aspas aí, de certa forma, correção da curva RIA. Para você que entende bem o que é a curva RIA, você sabe que isso não está perfeito. Mas, assim, procurando numa maneira mais simples possível, uma maneira simples, dá um resultado muito bom. Um resultado agradável, mesmo sabendo que não está na sua perfeição. Ressaltando que a curva RIA, ela não é um segmento de reta, né? A equalização aqui da curva RIA não é isso. A curva RIA é alguma coisa mais ou menos isso. Então, teria que ter mais resistores e capacitores aí para fazer a coisa perfeita. E nesse caso, nós queremos simplicidade. Aliás, na minha página na internet, que o link também está aí na descrição em algum lugar, e pela mágica da edição, você deve ter percebido que eu adicionei um resistor aqui. Tinha esquecido, mas já tinha gravado bastante coisa, então fica o lembrete. Esse resistor é necessário, já vou explicar por quê. Tinha no circuito, mas esqueci de colocar no esquema. O que acontece é o seguinte, esse circuito, pelo fato de ter um capacitor aqui embaixo, em corrente contínua, em tensão contínua, ele se comporta simplesmente como um amplificador de tensão, mas com a seguinte característica. Tem dois resistores aqui, sendo do terra para o positivo. Então, a tensão aqui na entrada não inversora é a metade da tensão da fonte. Eu tenho aproximadamente 12 volts de fonte, então aproximadamente 6 volts. Por que aproximadamente, né? Porque a tensão não é regulada e não precisa ser regulada nesse caso. Então eu tenho aproximadamente 6 volts aqui na entrada não inversora. Consequentemente, como o capacitor aqui embaixo não conduz em contínua, simplesmente se carrega e fica naquela tensão, isso aqui é como se não existisse na tensão contínua, no modo contínuo. E é um amplificador de ganho 1, porque a saída está ligada à entrada, mas não tem nada de embaixo para fazer o divisor de tensão. A realimentação tem, mas não tem o divisor de tensão. Então a saída fica em 6 volts constante aqui. A saída fica em 6 volts. Tem um capacitor na frente, tem um capacitor no rádio, por isso que eu não desenhei ele aqui, por isso que ele não é necessário aqui.
No caso de você fazer um circuito que entra em algum outro lugar, talvez seja importante colocar um capacitor aqui para isolar esses 6 volts contínuo de polarização para a saída realmente. Aí acontece que, quando entramos com o semiciclo positivo, essa tensão vai sair do outro lado. Agora, o capacitor trabalha em tensão alternada, ele conduz. Então, este capacitor que está aqui embaixo, que vai para o terra, o zoom aqui não ajuda muito, mas tudo bem, esse capacitor que vai para o terra, ele passa a trabalhar. E o meu amplificador passa a funcionar como um amplificador mesmo, com ganho superior a 1, quando em tensão alternada. Porque o capacitor vai conduzir e o divisor resistivo passa efetivamente a funcionar e a equação do ganho passa a valer. Então o ganho é superior a 1, só na tensão alternada. Quando o semiciclo é negativo, vai acontecer a mesma coisa, vou ter uma variação aqui, vou amplificar, vou lá para o outro lado. No caso, então, de frequências muito baixas, o ganho vai ser determinado pelo resistor de realimentação, o famoso RF, e pelo par, por esse par aqui, um resistor fixo de 1K, para que não dê 0 ohm aqui no ajuste máximo do potenciômetro, na verdade um trimpote, e o trimpote aqui para calibrar o ganho no valor necessário, no valor desejado. Eu vou ter um ganho aqui no mínimo de 101 vezes, porque eu tenho 100K e 1K, se o trimpote estiver totalmente na posição de resistência mínima. Então 100K dividido por 1K dá 100 mais 1, ganho 101. Arredondando aí, eu ganho dá aproximadamente 100. E por outro lado, se estiver na resistência máxima, vai dar 48K. 47K com 1K, eu tenho um ganho de aproximadamente 2 aí, porque 100K com 47K dá aproximadamente, considerando desvio de tolerância de resistor, aproximadamente 2, mais 1, 3, por aí, entre 2 e 3 o ganho mínimo. Então eu tenho um ganho aí que varia entre 3 e 101, se formos aí rigorosos com a matemática. É assim então que funciona esse amplificador, ou pré-amplificador. Um ajuste na curvaria, se você desejar que o ajuste seja mais agressivo, quer dizer, amorteça mais os agudos, aumente um pouco o valor desse capacitor. Se você acha que já está agressivo demais, já está amortecendo demais os agudos, então diminua o valor desse capacitor, mas não deixe 100, porque senão o som fica muito desagradável se vier puro do disco. Vai ter falta de grave e excesso de agudos, mas assim, exagerado mesmo. No caso de desejar fazer estéreo, é só usar a outra metade do LM358, porque ele é duplo. Eu usei só metade, como disse, eu só fiz mono, mas você pode usar a outra metade aqui e fazer o estéreo, mesmos valores de tudo. E a fonte, como eu fiz para adaptar um aparelho à válvula, eu peguei direto dos filamentos. Como disse, eu tenho limitação na capacidade do transformador, limitação de espaço, por isso que eu optei por fazer essa pequena solução. Mas o circuito aqui não consome praticamente nada. O consumo é desprezível, é da ordem de miliamperes. Só que 6 volts é muito pouco, né? Eu aumentei um pouco através de um dobrador de tensão. Um pequeno dobrador aqui, você vê um dobrador clássico aqui, usado em televisão rabo quente, por exemplo. Um dobradorzinho com capacitor, 2 capacitores, 2 diodos, também nada de espetacular. Aqui faltou o valor da tensão dos capacitores acima de 16 volts. Acima de 16 volts, qualquer coisa aqui
está bom. Eu usei capacitor de 35 volts porque era o que eu tinha aqui comigo. Aqui embaixo, esse capacitor de 22 micro, também na ordem aí dos seus 16 volts, dá uma boa margem de segurança, porque a tensão aqui será metade de lá, então não tem nem 10 volts aqui. Então, um capacitor de 16 volts aqui é suficiente. O circuito fica bem pequeno, dá um resultado muito satisfatório, com pouquíssimas peças e um custo bastante baixo, bastante acessível. Você ainda pode usar aqui conectores ou soldar cabo direto, aí a opção é sua. Enfim, é uma maneira, eu achei uma maneira bastante simples e bastante funcional para uma solução pequena onde eu precisava amplificar um pouco a entrada do toca-disco, que estava realmente muito baixa, e sem adaptar com qualquer solução aí grande, cara ou que consumisse muita energia. Existem outras opções, existem soluções muito melhores, existem soluções até mais simples que essa, existem soluções a válvula, mas o vídeo de hoje foi para esta pequena solução com poucas peças simples, peças de baixa tensão, e não precisa ser num circuito a válvula, pode ser para o que você desejar aí, certo? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Na descrição tem os links aí para o nosso curso de válvula, o curso de rádio valvulado. Tem o cupom de desconto também aí no link. Não se esqueça que tem o cupom de desconto aí. Tem os acessos para o que eu citei aí do Instituto Newton Sebraga. Tem da nossa página e tem também do concurso do Educador Espetacular, que é promovido mais uma vez pelo nosso amigo Rodolfo, lá do canal Eletrônica Fácil. Um grande abraço e até a próxima. Parquímetro na Alemanha.